Olá, eu sou Tereza Kodama, estou dando continuidade ao curso de formação de promotoras legais da Prefeitura do Guarujá, muito honrada pelo convite feito pela querida amiga Andréa Moreira, não é? E agora nós vamos falar sobre a temática da importunação sexual. E eu realmente não estou aí com vocês pessoalmente, mas se sintam abraçadas, não é? Eu tenho certeza que oportunamente nós estaremos confraternizando, não é? A todos esses momentos, a nossa amizade e compartilhando, né, de momentos especiais da vida e brindando a vida, a amizade, né? Certo? E também brindando essa finalização depois do curso de promotoras legais, certo? Que eu sei que será realmente um sucesso para todas. A importunação sexual. A lei número 13.718, de 24 de setembro de 2018, inseriu um delito no artigo 215-A do Código Penal, chamado de importunação sexual. Veja bem, antigamente, e até algumas pessoas ainda utilizam, o termo assédio. O termo assédio é um termo popular, mas ele não está adequado, é importunação sexual, certo? O assédio eu vou explicar depois, oportunamente, a nomenclatura, o que seria, qual é a utilização adequada dele, tá? Alterou o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornando pública incondicionada a natureza da ação penal, dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável, estabelecendo causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo, e revoga o dispositivo do Decreto-Lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Né? Veja, porque existe, aqui em São Paulo, ocorrem algumas situações que realmente são muito difíceis, né? Tá? Por exemplo, uma pessoa que está no metrô, realmente sofrer uma importunação dessa espécie, né? Uma pessoa que esteja se encostando muito, não é? Uma pessoa que venha a tentar abraçar, não é? Tem várias situações de importunação, não é mesmo? Não é? E veja, e antigamente não existia um artigo de lei que tratasse dessa temática, né? E o que seria importante também na tipificação, na importunação sexual, poderia se ampliar um pouco mais e ter todos os atos que podem se ensejar em importunação. Seria bem oportuno que tivesse, porque aí iria facilitar o legislador, quem estaria julgando, também de adentrar nesse tema, não é? E também de aplicar a pena nas situações, não é mesmo? E aqui em São Paulo, o número estava bem alto, não é? Ainda estão ocorrendo alguns casos, tanto no metrô quanto no ônibus, e isso deve ser cobrido de todas as formas possíveis, não é? A mulher tem que denunciar, a mulher tem que falar, certo? Tem que realmente tomar as providências, ela tem que chamar a pessoa lá, se for no metrô, uma responsável na hora, uma pessoa da Guarda Civil, ou uma pessoa do próprio metrô, seja o que for, mas tem que tomar as providências, né? Não pode deixar que isso passe em branco, tá certo? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que esse comportamento é inadequado, completamente inadequado, né? E que aí também existe uma violência contra as mulheres no tocante a isso, né? É o tratamento desrespeitoso no tocante à nossa condição de mulher. Isso não pode existir em hipótese alguma, não é? Popularmente conhecida pelo nome de assédio, não é? A prática, na verdade, é enquadrada pelo direito penal como importunação sexual. A importunação sexual é qualquer ato libidinoso, sem anuência da outra pessoa, na tentativa de satisfazer o desejo sexual. É o que eu falo. Hoje eu acho que alguns homens, eles não veem de uma forma assim, normal. Eles acham que tudo é muito natural, não é? O que aparenta, me parece ser isso, não é? Demonstra ser muito fácil chegar perto de uma pessoa, abordar, e, enfim, e não é assim, não é? Então nós temos que pensar que todos devem ter o respeito e a liberdade de um, vai até que não atrapalhe a liberdade de outra pessoa. E isso que nós temos que mostrar para todos, não é?
também para a sociedade. Agora, para que isso aconteça, eu entendo que tem que ter um trabalho também com crianças, adolescentes, depois com famílias, adultos, e fazer um trabalho em coletividade muito mais abrangente para que as pessoas também entendam muitas situações, porque às vezes parece que uma coisa que aparentemente seria normal, não é normal, não é? Tá certo? Que não é normal, lógico, né? Tá? Mas algumas pessoas, e até pela condição mesmo de ser mulher, acham que mulher deve ser tratada dessa forma, de uma certa descaso, com muito descaso, por sinal, né? E tratam dessa forma. Realmente foi muito oportuna realmente a vinda dessa lei, né? Para que venha assim que tornou, né? A importunação sexual como um crime, não é? Agora vamos tratar sobre a diferença entre importunação sexual, assédio sexual e estupro. Importunação sexual: qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima, como passar a mão em partes íntimas, esfregar o órgão genital na outra pessoa, roubar um beijo, não é? Por isso que eu falei, depende de chegar, abraçar, tem algumas situações que a pessoa às vezes não faz de uma forma completamente impensada, não é? Certo? Ou de forma até pensada, não sabemos o que a pessoa pensa naquele momento, né? Porque para mim, eu acho que a pessoa tem algum problema para ter esse tipo de atitude, certo? Não existe relação de hierarquia, por exemplo, né? Enquadrado como crime pela Lei 3.718 de 2018, a pena pode variar entre 1 a 5 anos, que eu acho que deveria ser até maior, sendo aumentada em caso de agravantes. O artigo 215-A fala sobre a importunação sexual e realmente declina desta forma: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. O artigo 217-A, parágrafo 5º, fala: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Né? O assédio sexual. Aqui um parênteses, né? Uma coisa é o assédio sexual. E esse termo chamado assédio, até chegando ao assédio sexual, né? Existe duas situações que eu quero mencionar rapidamente. Uma delas é o assédio moral. Quando se fala em assédio de uma forma genérica, sempre se pensa no assédio laboral, no assédio no âmbito, aliás, do trabalho, assédio no âmbito laboral. Não é? Então, o que é? É justamente o crime, para mim, será considerado futuramente um crime, tá? Ainda não é. Mas, de qualquer forma, é uma hierarquia entre logicamente, pode ser entre o chefe, pode ser o subordinado, pode ser entre os subordinados. O que acontece? Justamente é uma violência que é praticada tentando humilhar, subestimar, denegrir, com boatos ou de outras formas diversas, demonstrando a incompetência do funcionário, ou seja, o funcionário na esfera privada ou na esfera pública, para que realmente depois disso venha a pessoa de uma certa forma a pedir até a sua saída, não é? a sua exoneração no caso de funcionário público ou se for o caso de uma pessoa que trabalha na esfera privada, de uma demissão, pedido de demissão. Então perceba que isso pode dar realmente ensejo a algumas situações. Ainda não existe uma legislação que trate desse tema, salvo o melhor juiz da Câmara já entendeu que seria considerado crime, provavelmente vai passar pelo Senado, e eu entendo que seria caso de improbidade administrativa na esfera do funcionalismo público. Na realidade, eu entendo que as pessoas têm que ser penalizadas, de uma forma, inclusive com a demissão da bem do serviço público, para que realmente não venham a praticar atos de assédio dessa espécie. Também eu acho importante assim mencionar que as pessoas que sofrem o assédio, elas se isolam, elas são isoladas.
eles demonstram realmente que ele é incompetente, eles tiram documentos de alguns locais, objetos e tal, porque colocam em outro para a pessoa já começar a tornar que ela é uma pessoa doente, problemática. E a pessoa começa, se ela não for forte, ela se torna problemática. E parte depois para outro lado, não é? Que não é só a pessoa ser problemática, já vai para o lado pessoal e depois vai para o lado emocional. Então, se essa pessoa não tiver uma força emocional, ela cai. Já isso pode ocorrer o assédio moral para se chegar ao assédio sexual, ou pode ser direto para o assédio sexual, não é? E aqui nós vamos falar do assédio sexual. Ato libidinoso sem o consentimento da vítima, dentro de uma relação de hierarquia, muito comum no ambiente de trabalho. Pode ou não ter contato físico, enquadrado como crime pelo artigo 216 do Código Penal. Pena pode variar de 1 a 2 anos de prisão. Eu entendo que tem que ser maior. Por isso que eu falo, o assédio, para mim, é algo que tem que ser considerado, o assédio moral considerado como crime, não é? E eu acho que não tem como deixar de lado ou falar realmente que não existe, porque existe, não é? Existem muitos casos, só que as vítimas elas não conseguem denunciar, certo? Elas não conseguem mencionar e mensurar com referência a isso. Então elas ficam impotentes, elas ficam fracas. Então é grave realmente essa situação que elas vivem, não é? Então, nesse caso, elas têm que ser fortalecidas para que elas venham tomar as providências. Porque não pode deixar, o ambiente de trabalho é ambiente para o quê? Para o interesse coletivo. Como no Estado, aliás, quem trabalha no funcionalismo, para que é? Visando sempre a supremacia do interesse público. Isso é o princípio administrativo basilar, um deles, tá? Então, isso tem que se prevalecer, e não interesses pessoais. E as pessoas que têm interesses pessoais, então realmente estão no local errado, não é? Nunca a culpa é da vítima, sempre por isso que eu mencionei, é do agressor. E muitos chegam realmente a praticar isso para realmente chegar até uma violência, até um assédio sexual, que tem esse interesse em praticar o assédio. Eu acho que pelo poder ele consegue, não é mesmo? Tá? Então, eu vou agora, depois, aliás, né, tratar do estupro, não é? Nós finalizamos aqui essa videoaula, não é? E daqui a pouco já estaremos juntos aí tratando desse tema, tá bom? Tá? Até logo mais, tchau!